Essa come. Eu não achei o FNAF é o dono do mundo. Tentei, mas não achei. Tanto que tem clientes dentro dos arquivos, né, que você encontra da Pizzaplex, que falam, gente, a gente sabe o que vocês fizeram no passado. Várias crianças desapareceram. Como é que vocês ainda têm coragem de reabrir com tanto de processo que tem na cabeça de vocês? Como é que vocês têm coragem disso? Como? Tanto que é esse um dos principais motivos que a gente chega. Como? Tipo, a mensagem ali fala tudo. Como? Como é que uma pessoa comum sabe disso e a polícia não? Agora no menino Gregory. Não é Gregory possível, muito mano. provavelmente foi atrás Os donos da Fazbear controlam o governo. Não é possível. Única explicação. do que aconteceu com alguns Mas ele amigos falou dele. que controlou o Tanto que ele mundo vai ter um antes. jornal lá, o final, que ele vai lembrar. Tipo, Eu ó, lembro. os amigos que eu tinha aqui e tudo mais, ele vai lá e dorme e várias crianças começaram a desaparecer ainda em volta da Pizzaplex. Existem alguns sinais de que o Glamrock Freddy sabe disso e até o próprio Gregory sabe disso. Mas infelizmente alguns desses diálogos foram cortados do jogo. Mas ainda dá a entender que isso aconteceu e que os dois sabem do que tá rolando. Tipo, tem alguma merda acontecendo aqui. E a merda provavelmente é que várias outras crianças começaram a desaparecer de novo. Não só crianças, mas talvez pessoas. Porque as terapeutas também sumiram. E talvez Yes. alguns funcionários. O que aconteceu? Deve ter acontecido uma chacina. Meu Deus, essa mulher em 2 anos fez muito mais que o William Afton em 30. Mas tudo bem. É aí então que chegamos bem. no nosso Ninguém menino notou. Gregory. Ele, protagonista principal do jogo, entra nessa bagunça toda pra ver o que tá acontecendo e muito provavelmente tentar desvendar os mistérios da Fazbear Entertainment. Ele encontra uma ajuda de um amigo principal, também protagonista, Glamrock Freddy. Mas, no meio de uma apresentação do Glamrock, tava lá ele, a própria Roxane, Glamrock Chica e o Montgomery fazendo uma apresentação pra galera no meio Eu do sou palco lá da bravo, Pizzaplex. mestre Ele na arte acaba do bugando. bastão. Isso muito provavelmente é a influência do próprio Glitch Trap Bah, tentando influenciar esses animatrônicos a pegarem as crianças de alguma forma. Então essa mesma programação que acabou colocando, tipo, esse vírus na cabeça da Vene pelo VR, Bah. acabou afetando os animatrônicos também a tentar capturar as crianças de alguma forma. Muito provavelmente o Gregory ia ser uma dessas crianças. Mano, isso explica uma coisa que eu não tinha ligado os pontinhos ainda. O Fred vive nos falando o jogo inteiro que os outros animatrônicos são de boas. Que eles são bonzinhos. Que eles foram feitos pra cuidar das crianças e tal. Sendo que eles tentam nos matar o tempo todo. Isso aí explica. A Fácil. influência do William Afton, lá embaixo. Eu já vi tanta faz coisa sentido. de FNAF que eu sou pro Agora, player. uma das minhas perguntas foi respondida, olha que Perdi coisa. minha... Mas ele virei tentou pro agir player, primeiro eu e sou- falar, essa Fazbear aí é meio sus, eu vou lá ver o que tá rolando. E nesse meio tempo do desespero que acontece, do Glamrock bugando, as coisas acontecendo, o bagulho caindo e tudo mais, o Gregory, ele vai e se esconde dentro do Fred, porque ele precisa ver o que tá acontecendo, ele quer tentar ver o que aconteceu com os amigos dele. E aí então, quando ele vai e acorda, ele já tá no quarto com o Glamrock There Freddy, you e aí a are. história praticamente começa com os dois. Eu não tô zoando, foi meia hora pra eu explicar tudo o que aconteceu. E só agora que a gente entrou mesmo no jogo. Nisso nós descobrimos que os Sério? outros animatrônicos Tem também estão minutos. avariados. Eles estão agindo de forma estranha. Eles não eram Tá. pra estar, tipo, pegando a criança e matando. Age de uma forma tentando ir pra cima dela com uns loucos. Ele é zero pra estar tentando auxiliar a criança a sair da Pizzaplex de alguma forma. Nisso tem a Vanessa, que o Gregory também acha sus, pois ela age de uma forma meio Essa aqui esquisita. é o E ET da Glamrock, minha como irmã. ele acabou tendo essa variação, O ET né? da minha Acabou irmã. tendo esse bug. Ele foi desconectado da rede. Então ele não sabe dizer direito o que tá rolando, Esse é não tá mais. percebendo. Como ele foi desconectado, ET e ele Jorge tá Cal. todo meio bugado ainda por causa disso, ele tá pensando por Esta si só. tem. Eu falei que os animatrônicos eles têm uma personalidade muito forte, o que é um pouco esquisito. Porque ou é uma programação muito avançada, ou tem alma dentro deles. Etesildo. Mas a gente não tem certeza disso ainda. Só falando que a programação Tem chegou a tal ponto Menezes. de que, tipo, o Glamrock Freddy mesmo conversa pra você pra caramba. Tipo, é quase uma pessoa mesmo trocando ideia. E nisso, o Glamrock Freddy vai tentando escoltar a criança até a saída. Mas dá meia-noite. E aí, a criança tá presa. E aí, vai lá, ó, você tem que ficar até 6 horas da manhã, que aí os portões Mas abrem. não era só pra ficar outras parado no saídas. mesmo Nesse meio lugar tempo, que a gente conheceu resolvia? os animatrônicos, o próprio Sun Drop e o Moon Drop. Eles são meio loucos, assim, mas é o mesmo animatrônico com duas personalidades, o que é muito incrível. E a gente vai passando por Eu sou vários bipolar. desafios. Tipo, Que é muito incrível, né? Por que então o vírus não afetou o Sun? Porque o Sunrise. vírus foi Sunrise. instalado de noite Por que o vírus não afetou o Sunrise, só Moon afetou o Moon Drop. Drop? Tava... Por quê? Que vírus é esse que só funciona à noite? É que ele foi instalado de vírus noite, que inteligência.
Daí De só, e lua? o Moondrop Não, quando ele estava tá de como noite. Sunrise, ele é super de Traduzindo, boinhas. Ele te simplesmente trata com todo pegou carinho o ali, Moondrop, cuida de não você. só as Aí fica inteligências escuro, puf! zumbenta. Funciona, e vírus de noite. É isso, né? Ele só pegou o Moondrop, Achei meio estranho isso só aí. funcionou de Sou noite. fóbico. Como o Fred? Não, mas o Fred, ele acabou de falar. O Fred foi desligado da rede. Aí faz sentido. Não tá ligado na rede, não pega vírus. Sim. Agora, se ou o Sunrise nem ligado na rede tá, ou, sei lá, ele só liga na rede e está escuro, que também não faz muito sentido. Mas tudo bem. Quando o Fred acaba a energia, ele te mata. Não tem argumentos contra isso. Mais uma pergunta. O que eu achei que estava resolvido, você complicou de novo. Achei que eu tinha resolvido essa pergunta. Agora eu estou confuso de novo. Obrigado. Assim, a gente tem que tentar pegar alguma coisa pra consertar o Fred. O Fred, ele tá fora da rede, então a gente precisa pegar os security badges. Então você tem que ir em alguns lugares que você pega esse badge, né? Como se fosse distintivo meio fácil pra você... Alguns lugares nada, tá? Alguns lugares nada. Tu tem que andar 10 horas por essa pizzaria pra achar isso. E não é alguns lugares. É milhares de lugares, milhares de cartãozinho. Você poder Mas ter é acesso a alguns. outros lugares e reconectar o Fred na rede pro Fred poder ter mais funções e ver o que tá acontecendo também. E o Fred Beleza. poder te ajudar mais. Até chegar no ponto onde o Fred é reconectado na rede de uma vez só. E aí o Fred vai jogando várias informações. Olha, agora eu sei o que tá acontecendo. A Vanessa realmente tá esquisita. Tem coisas que estão sendo deletadas. Eu não sei direito o que tá acontecendo. Mas com isso, com essa parte que o Fred tá chegando perto, o Fred também sofre vários danos. Ele sofre várias coisas ao decorrer do tempo. A bateria dele é uma bateria de iPhone, vai acabando muito rápido. E a gente precisa consertar ele pra poder continuar. E também pra achar as outras saídas. Algumas outras saídas estão bloqueadas, então a gente tenta consertar o Fred na Parts and Service, já que ele tá avariado e tudo mais. Mas é claro que vem Vanessa e Vene nessa parte muito importante. Ela vem pra cima porque tá vendo que você tá tentando consertar o Fred. E talvez isso impeça dos planos dela e de você descobrir mais coisas dentro. Coisa boa que você é um garoto prodígio, né? É garoto ali, 10, 12 anos, sei lá. Sabe robótica. 5. Esse aí fez 5 cursos da Embratec. De todo esse complexo muito doce. Mano, É justamente você é nessa um parte ET. que o Fred, ele até fala pro Gregory, cara, a gente não é capaz de machucar as pessoas. Tem alguma coisa diferente acontecendo, né, na programação dos animatrônicos que tá fazendo eles serem desse jeito. Mas aí o Sabe. Gregory, ele fala, Sabe. eu quero fazer vingança. Ele chega e fala, olha, a gente vai derrubar esses animatrônicos. Se a gente conseguir pegar os pedaços deles de alguma forma, a gente coloca dentro de você e você fica tunado, né? A gente vai te melhorar e também isso ajuda pra destrancar outras partes do jogo. É uma coisa meio necessária. A gente vai ter que enfrentar o Montgomery, a Glamrock Chica e a Roxane pra gente poder montar o Fred e ficar 100%. Tanto que isso Legal. também é necessário pra gente pegar o final que tá sendo contado como final canônico. Mas a gente chega lá daqui a pouco. Nessa hora você pode escolher ir pra... Pera aí, é aquele final que eu consegui sem querer nos primeiros 30 minutos de jogo? Não sei se vocês vão lembrar aí que eu consegui sem querer terminar o jogo na metade, pulando. Pulei 70% do jogo sem querer. Que o jogo é bem feito. A Phaser Blast ou pro Montgomery's Gator. Independente do que você escolher, você pode ir lá e pegar a pistola, que você tem que dar um tiro na cabeça dos animatrônicos para eles pararem, ou pegar a câmera lá do Montgomery e também fazer, sabe, como se fosse um flash enorme que trava os animatrônicos, principalmente os que vêm. O Montgomery não dava para ser afetado pela câmera e muito menos pelo laser, já que ele... Eu nunca entendi a diferença da câmera pro laser, sinceramente. Tem alguma diferença? Não. Tem algo que eu não notei. tem Não. um óculos que reflete isso, tipo, impede da programação dos olhos, né, serem afetadas por essas luzes. Independente do que você escolher, você vai começando a tunar mais e mais o Fred. Então, tipo, você for na Phaser Blast, você pegou algumas coisas lá, mas na Phaser Blast tem uns negócios interessantes. Você começa a descobrir que lá em cima tem como se fosse... Foi esse final aí. Eu cruzei essa pontezinha e aí tem um portãozinho. Vou pular, né? O portãozinho é baixo, dito e feito. Dei um pulinho, atravessei o portão, desci lá embaixo, e aí do nada o Fred... você tem que matar a Vânia.
Ué, o que tá acontecendo aqui? Por que o Fred tá morrendo, parece? Aí eu cheguei numa porta sem saída, aí eu voltei, porque não dava pra ir por lá, voltei, aí o portão tava aberto, a porta tava aberta aí também. Aí do nada acontecendo no final do jogo, do nada, assim, tinha recém pegado a pistolinha. Um arcade meio suspeito, um arcade meio sus. E nesse fliperama muito do esquisito, tem também uma parte escrito Vene. Seria Essa uma porta parte tava como se fosse aberta um daí. refúgio de alguém. E aí, até o Glamrock Freddy faz, né, um Sherlock Holmes. Tipo, ó, você tá vendo aí, Vanessa e Vene, né? Vanessa Bunny, né? Não deve ser uma coincidência. E se você for pro Montgomery's Gator Golf, você vai ter que passar pelo Mazer Size, fazer toda a parte do Mazer Size, buscar a parte das peças e tudo mais. E depois tem a batalha contra o Montgomery. Você vai ter que enfrentar ele naquelas bolinhas e tudo mais, atirando pra cima. E você vai jogar como se fosse um balde em cima dele. Tanto que tem até um arquivo falando que o Montgomery, ele já tentou parar esse balde de alguma forma e isso destrói ele completamente. É essa a pista e várias outras pra gente poder enfrentar o Montgomery e pegar as garras dele. Então você vai lá na parte da service e vai melhorando o Fred. Outro detalhe mega importante, indo pra Phaser Blast, o cara já foi destruído várias vezes pelo balde. Ele mesmo foi lá, tentou segurar um balde e foi destruído várias vezes. E não passou pela cabeça de ninguém, assim, meio que tirar o balde, né? Não. É muito caro. Muito caro tirar o balde. É mais barato consertar o animatrônico toda semana porque ele é burro. Você destranca a parte da Tica, onde você vai lá pegar o boliche, você abre e pega, né, como se fosse o bilhetinho do boliche, e lá dentro você acha um Monte Mystery Mix, que é tipo como se fosse uma comida que a Tica, ela adora, ela devora essa comida pra caramba, e você coloca lá no compactador de lixo, embaixo da cozinha. Aí a Tica, ela é como se fosse uma isca, esse Monte Mix, você coloca lá, e aí você vai e você destrói a Tica nesse processo. Mas você pega o bico dela e nessa coisa ela fica louca e vem pra cima de você mesmo ainda toda quebrada. Então basicamente você pode escolher entre Montgomery e Tica, né, Phaser Blast, e você vai pegar um dos dois, ou a câmera ou a pistolinha. Mas depois disso, obrigatoriamente você vai enfrentar a Roxane, que vai chegar até às 6 da manhã. Chegando lá na Roxane, a gente também tem uma parte como se fosse uns negócios de salão de beleza, aquela coisa toda, e ali tem o primeiro Princess Quest. O Princess Quest, se vocês lembrarem, é um minigame que surgiu de um jogo de celular, né, muito conhecido, que é a versão do Help Wanted para celular. Tinha alguns bugs que você podia acessar e tinha esse minigame lá dentro escondido. O minigame é a mesma coisa, é como se fosse uma menina que chega até onde tem um ruim, um absurdo, né, um negócio atacado, e aí é um amálgamo de glitch trap, é a mesma coisa que a gente já viu na versão de celular do Help Wanted. E aí, só que agora a gente tem o Princess Quest 2 e o Princess Quest 3. Ou seja, o negócio legal continua. Isso, então, tipo, foi meio que uma continuação de um puzzle lá de outro jogo. Interessante. E aí você vai também enfrentar a Roxane. Você tem que consertar um dos bots que tem aquela cabeça como se fosse, sabe, solta, que eles são totalmente montados, mas a cabeça de um deles tá avariada. E só tem um botzinho sem a cabeça. Você pega a cabeça do piloto de kart, porque você é uma creonça e não consegue dirigir por si só. Aí nós vamos lá no Fastcade e não é isso. Vai consertar robô, consegue. Não é isso, e lá enfrentamos o Music Man, o brabo de Music Man enorme. E desculpa, gente, tchau. Eu não percebi que volta tudo um tempo.